Aleluias. Bom dia, igreja linda do Deus vivo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amém, glória a Deus. Estamos felizes, né, por mais esta manhã que o Senhor proporcionou para nós, para falar ao nosso coração, para ministrar no nosso coração. Estava ali comentando enquanto o pastor dizia que antes ele ficava muito preocupado, apreensivo. E aí eu falei com a Ali que quando nós entendemos que a obra não é nossa, mas é de Deus, a Ali pegou e inteirou. Tudo se torna mais leve. E é verdade. Porque enquanto nós tentamos levar na força do nosso braço, achando que é nós que vamos fazer, irmãos, é muito pesado e nós não conseguimos. Mas quando nós entendemos que a obra é do Senhor, que Ele ama a obra, que Ele tem um projeto com a obra dEle e Ele vai nos usar para isso, fica tudo tão mais leve. Porque aí nós entendemos que tudo vai fluir conforme o querer do Senhor. Hoje, Deus quer que você estivesse aqui e você está. Amém? Pode ser que no próximo Deus deseje sim que tenha aqui o triplo do que tem hoje. E vai estar. É Deus quem move. Nós somos apenas instrumentos. Onde o Senhor nos leva, aonde Ele deseja para fazer o que Ele quer. Quando compreendemos isso, tudo se torna... Obrigada, minha irmã. Tudo se torna mais leve e fica mais fácil para caminhar. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, eu ouvi do meu pastor, pastor Elton, há uns anos atrás. E quando o pastor, né, falou das programações, eu comecei a orar e pedindo ao Senhor, né, as ministrações. E aí, só para esta manhã, Deus me levou nesta mensagem. Por quê? Esta mensagem ela é de anos atrás, mas que para mim, ela foi um divisor de águas no tocante a entender o meu posicionamento como líder. Amém? A importância de eu entender o propósito que Deus tem para mim. Isso fez toda a diferença. Essa palavra, ela tem como título Mente Ampliada e Espírito Desatado. E nesse dia que o pastor Elton ministrou essa palavra, foi isso que aconteceu comigo. Eu pude compreender que Deus tem um propósito através da minha vida e que esse propósito vai se cumprir. Que é o que estamos falando. Não na minha força, mas na força do Senhor. Amém? E aí eu comecei a mergulhar nesse universo de gerar para Deus. Amém? De liderar, de me importar. Quando eu cheguei na igreja Batista El Hanan, que foi onde conheci essa família maravilhosa, eu não tinha essa preocupação, irmãos, com almas. Foi o pastor Adelino que me fez amar. E ele faz mesmo, né? Querendo ou não, a gente estava lá, tinha que aprender a amar. Eu aprendi com o pastor, que foi o nosso pastor, lá em Betim, a amar almas. Porque eu já cheguei, eu era missionária, ungida missionária quando eu cheguei lá. Mas eu não tinha essa que devemos ter carro, casa. Não, ele veio para salvar o homem do inferno. E aí, após a vinda dele, os apóstolos deram continuidade a essa obra maravilhosa e que nos alcançou até os dias de hoje. E hoje o Senhor conta comigo e com você para dar continuidade a essa obra. Mas eu não entendia dessa forma. Eu me converti, vim para a igreja, abandonei todas as práticas do mundo e eu entendi que isso já era o suficiente. E aí, através do pastor Adelino, eu compreendi que não, que Deus tinha um propósito muito maior, eu vou falar sobre isso nesta manhã, do que me salvar. Deus tinha um propósito muito maior do que me salvar. Ele tem um propósito de me salvar, mas que agora através da minha vida outras pessoas também sejam alcançadas. E com essa mensagem, anos depois que eu cheguei na El Hanan, e que através do pastor Adelino nós conhecemos o pastor Elton, e que o pastor Elton ministrou essa palavra, isso desatou na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã.
para que você seja tão edificado como eu fui. Amém? No nome de Jesus. 2 Crônicas. Aleluias. Capítulo 34. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos questionando, né? Por que os nossos pastores insistem tanto em algo? Nossa, mas de novo. É porque, na verdade, eles já tiveram uma visão do seu ministério lá na frente. O Senhor já revelou a eles o que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas e como vamos chegar lá na frente. O Senhor já deu para eles essa visão. E eles nada mais do que nos levar a entender que Deus tem algo muito grande para fazer em nós e através de nós. E é por isso que muitas das vezes eles batem tanto na mesma tecla. Nós, como pastores, com as nossas ovelhas, batemos tanto na mesma tecla. É porque já foi dada uma revelação do seu ministério, como vai estar lá na frente. E é algo lindo e maravilhoso. E aí os nossos pastores não querem que nos percamos com coisinhas aqui e ali. Eles querem que fiquemos focados, para que possamos realmente ser o que Deus tem proposto para que sejamos. Amém? Glorifique a Deus por estar aqui nesta manhã. Glorifique a Deus por fazer parte deste rebanho. Glorifique a Deus por fazer parte de um rebanho sério. Amém? Que tem como propósito saquear o inferno e povoar o céu. Glorifique a Deus por estar aqui neste tempo. Por ser pastoreado com amor e seriedade dentro da palavra de Deus. Seja grato. Tem muitas coisas sendo ministradas aí fora que não provém de Deus. Tem muitas comidas sendo dadas de altares por aí que não vem do trono de Deus. Cuidado com o que você tem se alimentado. Agradeça a Deus por estar aqui, se alimentando de um maná do céu, sendo confrontado quando é preciso, mas nada mais para te levar a um nível maior. Entenda isso. Amém? 2 Crônicas 34, a partir do verso 1, diz assim para você e para mim. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Deus, aqui está a tua palavra, a palavra viva, a palavra eficaz. Nós te louvamos e te agradecemos por ela. Que o Senhor continue falando conosco. Nós queremos sim ouvir, mas não só ouvir, entender e permitir que essa palavra frutifique em nós, conforme a tua vontade, Pai, nesta manhã. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Queridos, vamos falar um pouco do rei Josias. Bem rapidinho. Para os kids é muito gostoso de ministrar sobre para eles. Porque foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. Então, quando nós vamos ministrar para as crianças, a primeira coisa que nós falamos, que desde pequenos eles têm um chamado. Deus tem um propósito na vida deles ainda pequenos e que eles podem começar a executar esse chamado, esse propósito ainda crianças. É muito gostoso a ministração do rei Josias para os kids, para os juniores, é maravilhoso. E eu não tenho dúvida que aqui também não vai ser diferente. Amém? Quem foi o rei Josias? Ele foi um homem levantado para restaurar. Deus criou um propósito. E o propósito de Deus na vida de Josias, que começou cedo,
é para que ele restaurasse e fizesse uma grande reforma. Ou seja, queridos, Deus já havia projetado ainda no ventre da mãe de Josias que para a geração dele ele não seria um qualquer. Deus ainda com Josias no ventre já havia projetado que ele faria parte de uma grande reforma no meio que ele iria viver. Primeira coisa que nós precisamos entender: estamos no lugar certo, no tempo certo. Precisamos só compreender o que vamos fazer. Para que fomos chamados? Amém? Qual o propósito de Deus para nós? Nós sabemos que Deus está nos levantando para isso neste tempo. Se nós formos olhar, irmãos, nunca se levantou tanto para afrontar a palavra de Deus como se tem se levantado agora. De todas as formas, é correto. Pessoas se levantam e o que é pior, autoridades se levantam para dizer que não é bem assim. O nosso tempo é outro. Agora é diferente. A Bíblia não pode ser traga para os dias de hoje, porque ela foi escrita. É como se nos dissesse que a Bíblia é ultrapassada. Mas nós, como igreja, precisamos entender que estamos aqui para fazer parte de uma grande reforma. Nós estamos aqui para restaurar o altar do Senhor na terra. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus na terra. Então nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que estamos vendo. Levantam para confrontar aquilo que o nosso Deus diz que é santo. Levantam para profanar aquilo que o nosso Deus diz que é santo. Mas nós, você e eu, neste tempo, temos uma missão: a de restaurar, a de implantar e fazer a diferença. Isso só vai acontecer na totalidade quando nós entendermos e aceitarmos o propósito de Deus para nós. Você entende isso? Enquanto nós não entendermos o propósito que Deus tem para nós, nós vamos ficar vagueando, sem entender. E o que é pior, irmãos, dando trabalho para os nossos pastores. Porque quando uma ovelha não entende o propósito de Deus para ela, queridos, ela só dá trabalho. Ela não entende o processo. Ela não aceita o processo. Ela quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Ovelhas que não entendem o propósito, que não aceitam o propósito, só dá trabalho e cansaço. E eu te pergunto nesta manhã: que tipo de ovelha você quer ser? Aquela que aceita o pastoreio, aquela que aceita o direcionamento, aquela que confia no pastor e é guiado pela sua voz, ou aquela que é em pele de ovelha, mas no fundo é um bode, que só dá trabalho, que só dá trabalho. Não é tempo mais de nos pegar com mimizentos, que se perdem. Existe um propósito muito maior. Existe algo muito maior de Deus para nós. E nós estamos nos perdendo com coisas nossas. Somos mimizentos. Se as coisas não caminham do jeito que queremos, não está bom para nós, vou para outra igreja. E sabe, enquanto isso, vamos ficar vagueando e retardando o processo de Deus na nossa vida. Quando um povo entende o propósito de Deus, este povo entra numa velocidade incontrolável. Posso ouvir um glória a Deus? Quando um povo compreende o propósito de Deus, ninguém segura este povo. Quando esse povo entende por que está aqui na terra, quando a igreja compreende a sua missão,
e a executa com seriedade, essa igreja alcança uma velocidade incontrolável. Ninguém para, ninguém impede, porque é um povo que está de olho no propósito, é um povo que não se perde, é um povo focado. E como tem sido difícil permanecermos focados nesses dias, tantas distrações, tantas coisas para tirar a nossa atenção, tantas coisas para querer nos levar a entender que é normal, que faz parte. Não, irmãos, nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Não podemos andar na mesma mão que o mundo vai. Quando a igreja entende e se posiciona, a velocidade é incontrolável. E nessa manhã eu te convido a se perguntar para você: qual o propósito de Deus para a minha vida? E eu vou falar algo aqui, irmão. Se o pastor não gostar, depois ele fala: pastor, você não podia ter falado isso. Mas eu vou falar. Se você que não entendeu o propósito de Deus ainda, mas também não está interessado em entender, se você que está aqui nesta manhã acha que a igreja está aqui para te servir ao invés de você servir a ela, se você que está aqui nesta manhã acha que igreja é point, lugar onde vem com uma Bíblia debaixo do braço, cultua e vai viver a sua vida lá fora do jeito que você quer, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Você precisa se avaliar, porque se você quer ficar aqui, você vai ser confrontado. Se você gosta de estar aqui, é melhor então se posicionar. Se você gosta, quer estar aqui, é melhor você deixar a posição de ser servido e passar a servir. O problema é que quando viemos para Cristo, nós achamos que Cristo veio para nos servir e nos servir conforme nós queremos, e nos esquecemos que Ele já nos serviu com o que Ele tinha de maior e melhor, que é com a vida. Nos esquecemos, não valorizamos o que Ele nos serviu, que foi a vida. Não valorizamos. Então, se você aqui nesta manhã ainda não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida, pergunte. E se você não gostar da resposta, querido, querida, com todo amor, aqui não é o seu lugar. Não é. Porque aqui é lugar de homem e mulher que entende e aceita o propósito que Deus tem para a sua vida e esteja disposto a cumprir. O propósito de Deus está muito além do que simplesmente salvar. Salvar você e eu. Isso foi maravilhoso, o nosso batismo. Quando levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, passamos pelas águas, a nossa vida foi transformada, começamos a ter experiências com o Senhor. Isso foi maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para nós, você entende isso? Se como a sua vida está hoje, você está achando que está melhor, você está bem, tá... Porque, irmão, quando eu olho quem eu era há 22 anos atrás e quem eu sou hoje, Jesus... Não preciso fazer mais nada. Não, mas eu preciso compreender que Deus ainda tem muito mais. Deus ainda quer fazer muito mais. A igreja entende isso. O propósito eterno de Deus é que o homem tenha comunhão com Ele e o Senhor venha habitar na terra através de nós. Esse é o propósito real de Deus. Vem cá tomar um banho que nós vamos sair. Vamos no shopping, no cinema, tomar um sorvete, vamos sair. E aí essa criança entra para tomar um banho. Só que aí ali, ela se perde.
de banho. Ela mão, depois e vai, e lá, ela vai se perdendo, o tempo vai perdendo ali naquele banho. Só que o propósito maior não era banho, era o banho, era desfrutar da presença do pai naquela tarde. Mas a criança teve no banho, ela se entreteu ali no banho. E quando foi as passaram, já não vamos ir para os jovens. O que é o banho? Não é minha salvação, só foi a porta. Quando Deus alcançou você e eu, lá no mundo onde Jesus foi maravilhoso, foi lindo. Sim, foi lindo, mas ainda existe um propósito maior. Deus ainda tem muito mais para a igreja entende isso. E tem 22 anos que eu sirvo a Deus. Deus ainda tem muito mais para fazer do que Ele fez no banho. Eu não posso ficar presa no passado. Eu preciso viver o hoje. Eu preciso me atualizar com a Bíblia hoje. Eu preciso dizer, Deus, hoje, neste tempo, para essa geração, o que o Senhor tem para mim. Deus tem um propósito para você, como líder, como servo e como família. Coisa linda. Como líder, como servo, como família. Eu aprendi com o pastor Elton que as duas coisas que Deus criou, o mais importante da face da terra, foi a família e a igreja. Isso é lindo. Quando nós compreendemos isso, realmente, quando estamos em família, com a igreja, tudo flui. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais leve. A igreja é algo sobrenatural na nossa vida, irmãos. Deus tira uma família lá de Betim, traz para uma cidade que eles não conheciam ninguém, e faz eles viverem aqui como se estivessem em família. Gera no coração deles um amor sobrenatural por esta cidade. Vai trazendo pessoas também para cá, que vai amando eles de uma forma incondicional. Só na igreja nós podemos viver isso. Só na igreja. Então Deus tem um propósito para você como líder, como servo e como família. O rei Josias entendeu isso, se levantou para fazer uma reforma contra a idolatria. Ele deixou-se ser usado por Deus. Quando você e eu deixamos ser usados pelo Senhor, nós nos tornamos imbatíveis. Porque nós confiamos naquele que nos chamou. Nós cremos naquele que nos chamou. E aí nada nos para. Josias foi levantado em um tempo de grande idolatria, mas ele confiou no Deus que o chamou e ele se tornou imbatível. Na confiança no Senhor ele foi fazendo, e Deus foi honrando. Muitos estão se debatendo fora da água. Qualquer demônio segura. Ainda não entenderam o propósito de Deus. Irmão, vocês já viram um peixe fora da água? Como que ele debate? Debate. E se ele não for oferecido para ele uma água, ele vai morrer? Muitos estão assim, se debatendo. Qualquer demôniozinho para. Qualquer levantezinho de Satanás nos impede. Qualquer afrontazinha é o suficiente para dizer: não vou liderar mais, pastor. Estou te entregando a minha célula. Como se a célula fosse problema do pastor. Deus entregou, foi na sua mão. O que te faz pensar que você pode pegar a sua célula e dizer: pastor, não vou liderar mais. Aquele povo é muito difícil. O senhor vê o que o senhor faz. O que está te fazendo diferente daquele povo que você está liderando? O quê? Deus entregou na tua mão. Então não seja covarde. Faça o que tem que ser feito.
arregace as mangas, entenda o propósito e siga avante. Tem uma reforma para ser feita, tem altares para ser quebrados, e nós ficamos presos. O diabo não está tendo nem tanto dor de cabeça, irmãos, para nos parar, não. Qualquer demôniozinho da ralé que ele enviar lá é capaz de parar. Sabe por quê? Porque não estamos mergulhados na essência de Deus, não estamos mergulhados no propósito de Deus. Estamos vivendo uma fase de superfície. Não queremos mergulhar no que Deus tem para nós. Estamos sendo crentes superficiais. E quando eu fico muito na superfície, a facilidade para sair da água é muito grande. Mas Deus quer que você mergulhe. Deus quer te levar, aleluias, a viver experiências com Ele que você nunca viveu. E na superfície não tem jeito, tem que mergulhar. Porque quando você mergulhar, demônio não vai na superfície com Deus. Qualquer capetazinho, com qualquer historinha mal contada, vai nos parar. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. É urgente. Essa pandemia é para nós. É para dar uma sacudida na igreja. É para nos levar a dizer: Deus, qual é o propósito? Eu quero caminhar no teu propósito. Precisamos renovar a nossa mente para receber o novo de Deus. Com uma mente lá atrás, não tem como eu receber o novo que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque muitas das vezes parece loucura. Eu aprendi também com o pastor Elton que Deus, Ele fala a promessa, mas Ele não fala o caminho da promessa. Porque muitas das vezes, se Ele revelar o caminho da promessa, nós não vamos querer. Nós não vamos. Muitas das vezes, se Ele disser para nós: olha, eu tenho uma promessa, está lá, no final do muro. Lá está a promessa. Mas até chegar lá, você vai passar por isso, isso aqui, aquilo ali, aquilo outro. Fala: não, Deus, muito obrigado. É uma promessa linda, eu estou até conseguindo visualizar. Mas até chegar lá, eu prefiro não. Porque não entendemos o propósito. A nossa mente ainda não foi renovada. E quando a mente não é renovada, nós não vamos conseguir suportar o novo de Deus. Por quê? Porque está muito além. Está muito além. A nossa alma, ela é medíocre. Eu aprendi isso também com o nosso pastor. A nossa alma, ela é medíocre. Ela é mediana. Está mais ou menos, está bom. Ah, melhor assim. Antes disso do que nada. Isso é mente medíocre. Isso é mente que não foi renovada. Uma mente que se contenta com mais ou menos jamais vai conseguir experimentar o renovo de Deus. Uma mente que se conforma com este século jamais vai conseguir entender o propósito de Deus. Se está conformado, para que vai querer mudar? 57 anos de idolatria. Foi o que Josias foi levantado para combater. O que é idolatria? É adorar a sua ideia no lugar da revelação de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Idolatria é adorar a sua ideia no lugar da revelação de Deus. É a mesma coisa de Deus ter chamado esta família para cá, mas como eles já tinham uma vida totalmente estruturada lá em Betim, eles preferissem dizer: não, nós vamos ficar aqui, Senhor. E aí, justificativa é o que nós mais temos. Não é verdade? Não, nós vamos ficar por aqui. Os filhos ainda eram adolescentes naquela época. Nós temos filhos adolescentes. O Senhor sabe como que é difícil o filho adolescente. Então, Senhor, nós vamos ficar por aqui. O Senhor envia outro, nós não vamos. Aqui é melhor. Isso é adorar a minha ideia no lugar da revelação. Talvez você esteja adorando uma ideia
que tem te impedido de entender a revelação que Deus tem para você. Talvez a ideia de que você não foi feito para liderar, de que isso não é para você, de que vir no culto, assistir um culto e ir embora é suficiente. Desde o ministério infantil chegou para a minha vida, eu já tinha uma vida ministerial toda formada. Deus já tinha me agraciado com alguns dons. Eu já vinha pastoreando, cuidando de mulheres. Já ministrava a palavra. Ou seja, já tinha um ministério formado. Ou pelo menos uma ideia de ministério que eu formei para mim. Já estava tudo formado. E aí chega Deus, através da pastora Luciana, para me mostrar a revelação de Deus naquele tempo para minha vida, que era o ministério infantil. E eu tinha pessoas que estavam do meu lado que diziam: para que você vai mexer com isso? Isso não é para você. Deixa outras irmãs cuidar. Irmãos, Deus não te chamou para isso. Foi o que eu ouvi. Não consigo te ver no meio das crianças. Uma mulher de Deus igual você agora vai cuidar de criança? Irmãos, eu tive tudo para idolatrar a minha ideia de ministério. Você entende isso? Mas Deus tinha uma revelação muito maior para mim. E aí, queridos, eu entendi. E eu fui, pela misericórdia, hoje sou pastora de crianças, sim. Discipulo mulheres, sim. Para juntas pastorearmos as crianças, que é um rebanho tão precioso. Se eu tiver essa ideia de ministério, ter tido as experiências que o ministério proporcionou, de através de crianças, de chegar crianças de 4 anos de idade, que viu o pai ser morto na frente dele, e a mãe estava com tornozeleira eletrônica dentro de casa. E aí eu te pergunto, Jesus, o que vai ser dessa criança? De chegar crianças para nós, que a avó sentava com eles para assistir filme pornográfico. Se eu não tivesse entendido a revelação de Deus, os meus olhos para este rebanho não teriam sido abertos. A minha vida, a minha mente medíocre estaria me conduzindo. Tá normal. Não, já tem as irmãs que cuidam. Eu tenho mais o que fazer. Irmãos, qualquer altar que esteja no teu coração, que não seja designado para Deus, ele tem que ser destruído. Você percebe que está idolatrando algo quando Deus toca. Você percebe que Deus toca. E você vai saber aonde está o seu coração. Nos tornamos idólatras das nossas próprias ideias. Isso é um risco muito sério. Das nossas próprias convicções, nos tornamos idólatras. Vivemos ideias. Amamos e anoitecemos pelas nossas ideias. Não, querido, a minha vida e a sua tem que ser em propósito do reino. Eu tenho que despertar e dizer: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Senhor, anoiteceu, não foi fácil, mas o Senhor foi comigo, muito obrigado. Eu vou prosseguir. A obra não é minha, ela é tua. Mas é muito mais cômodo idolatrar as nossas próprias ideias, porque as nossas ideias vêm de acordo com as minhas vontades. Josias rejeitou a idolatria porque estava com o coração em sintonia com o coração de Deus.
E por isso Josias se tornou um líder de excelência. Entende isso? Josias estava com o coração alinhado com o coração de Deus. Querido, querida, que coisa linda é eu poder receber uma revelação do coração de Deus para a minha vida. É Deus poder ter liberdade. Liberdade, pastora? Sim, porque às vezes nós não damos liberdade para Deus compartilhar os projetos que Ele tem conosco. Não damos. Estamos tanto focados na idolatria das nossas ideias que Deus não tem espaço. O autor da vida, aquele que comanda tudo, não tem espaço para compartilhar o projeto que Ele tem para mim. Porque eu estou focado na idolatria das minhas ideias. Isso tem que ser destronado no meio da igreja. Deus hoje nos chamou para isso. Amém. Mas não sozinhos. Tendo Ele. O líder que promove para promover essa transformação. Qual o perfil do líder que é capaz de promover uma transformação como Josias promoveu? O que Josias tinha que conseguiu promover a transformação, a restauração que foi feita? O líder que tem o desejo no coração, esse desejo precisa ser mais velho do que ele mesmo. Eu vou te explicar. Abre comigo em 1 Reis. Primeira Reis 13. Aleluias. 13, versículo 1 e 2 apenas. Presta atenção. Qual o perfil do líder para promover essa transformação? O que Josias tinha? O líder que tenha o desejo no coração que é mais velho que ele mesmo. Este é um perfil de um líder. Vamos entender isso. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá, aleluias, a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Essa profecia foi dita 300 anos antes de Josias. Josias não criou o desejo de coração de Deus para ele, que já havia há mais de 300 anos. Você entende isso? Há 300 anos antes de Josias nascer, alguém profetizou. Alguém teve a revelação do coração de Deus para a vida daquele menino. E foi profetizado: alguém vai se levantar e o nome vai ser Josias. Ah, querido, querida, você está aqui hoje, mas já tem tempos, ainda no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito com a tua vida. Então não adianta você fugir, é melhor você aceitar e deixar Deus fluir através de você. Foi o que aconteceu com Josias. Nem sonhava em ter Josias. Mas Deus já tinha revelado o desejo do coração dele. Deus quer revelar para você o desejo do coração dele, para você a seu respeito. Pergunte a ele. Josias não criou do nada aquele desejo no coração. Não, veio de Deus para ele. Fazia parte do legado dele, entende isso? Fazia parte da missão dele. Ele tinha que cumprir. Querido, querida, faz parte da nossa vida o chamado, não adianta fugir. Nós não vamos ter paz em outro lugar que não seja no centro da vontade de Deus. Não vai.
Nós não vamos ter alegria em lugar nenhum que não seja no centro da vontade de Deus. Então para de se debater. Como diz aí fora, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Diga comigo, eu sou a resposta de uma oração feita há mais de 2000 anos atrás. Vamos lá, em Mateus 9. Aleluias. Mateus 9. Você acha que foi só sobre Josias que foi falado? Não. Falou sobre você e eu também. Mateus 9. Olha o que diz. 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos, Jesus. Vamos lá, Mateus 9, versículo 37 e 38. Jesus se dirigiu aos discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai trabalhadores para a seara. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus orou, Jesus clamou, Jesus disse: Pai, envia trabalhadores para a sua seara. Não podemos omitir isso. Não podemos. Jesus clamou por mim e por você. A seara continua sendo grande. A seara ainda está recrutando trabalhadores. Quando nós entendemos isso, não tem como, irmãos, não romper. Quando nós deixamos que isso adentre o nosso coração, não tem como não romper. Quando nós somos consumidos por esta palavra, não tem como não arder. Por almas, por vidas, pelo propósito de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo de uma unção profética. Amém? Essa oração, feita há mais de 2000 anos atrás, hoje traz sobre nós uma unção profética para alavancarmos. Somos resposta. Existe sobre nós uma unção. Existe sobre nós um desejo do coração de Deus. Então nós podemos seguir avante. A unção profética prospera onde Deus planta, independente da resistência de demônios. Olha onde Josias estava. Cercado por idolatria, cercado por sacrifícios. Mas a unção de Deus, a unção profética estava sobre ele. E nenhum demônio pôde resisti-lo. Ele fez o que teve que ser feito. Sobre você e eu está uma unção profética. Há mais de 2000 anos atrás foi orado, foi clamado por nós. Então demônio não pode nos barrar e nem nos resistir. Por mais que tentem, irmãos. E o que eu estou pregando aqui não é algo impossível. Eu sei que o nosso dia a dia não é fácil. Eu sei que na prática disso que nós estamos compartilhando hoje, não é fácil, eu sei. Eu sei que tem dia que chegamos na nossa célula, fala: meu Deus, estou perdendo tempo aqui. Parece que eu estou pregando em qualquer outra língua, menos a que eles entendem. Jesus, eu oro, eu peço, eu clamo, mas nada acontece. Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Como pastores, quantas vezes olhamos e falamos: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Parece que não flui. Eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei que no dia a dia não é fácil.
Mas eu também sei, como eu disse no início, que quando compreendemos o chamado e caminhamos sobre este chamado, tudo se torna possível. Nós vamos ver as coisas acontecer. É uma questão assim de ter uma mente desatada e um espírito renovado. Aquele espírito que está sempre em ação. Outra característica do perfil do líder que para promover a transformação é uma vida sem distorção. 2 Crônicas. É bom a gente pregar e aí nós vamos assim, né? Mergulhando na Bíblia, porque pregação sem base bíblica não flui, não gera frutos. Mas na Bíblia não tem como questionar. Outra característica do perfil do líder para promover a transformação necessária para é uma vida sem distorção. Olha o que diz 2 Crônicas 4:2. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Uma das características de um perfil, do perfil de um líder que gera a transformação necessária para esse tempo, ele não se distrai. Ele permanece no foco. Ele suporta a pressão daqueles que tentam impedir. Ele suporta, ele permanece, ele aguenta a pressão, porque ele sabe que precisa provocar uma transformação profunda. E essa transformação profunda vai incomodar a muitos. Como pastores, nós sabemos que nós vamos desagradar a muitos e agradar a poucos. Mas nós precisamos caminhar no chamado. O chamado é maior do que eu. Não é eu que comando o meu chamado. É o meu chamado que direciona a minha vida. E eu não posso ir contra isso. Um líder levantado para promover uma transformação, ele suporta a pressão. E não cede. Não arreda o pé. Ele tem convicção da visão que Deus deu a ele. E fala, nessa visão eu vou caminhar. Tá difícil, mas nessa visão. Se tivesse fácil, tinha alguma coisa errada. Se tá difícil, é porque tá no caminho certo. Se tá provocando, é porque tá no caminho certo. Se tem pessoas se levantando para tentar impedir, é porque tá no caminho certo. Nós precisamos ter essa revelação. A minha missão está acima das circunstâncias, das emoções. Eu preciso aguentar a pressão e permanecer na minha missão. Eu não, líder chamado para promover transformação, não é guiado por emoção. Entende que o reino é maior. Aí entra a questão dos mimizentos, emotivos demais. Se não tiver tudo do jeito que ele quer, não faz. Não, irmãos. Muitas das vezes nós vamos ter que começar sem ter muita certeza de como que vai ser, mas a gente tem que começar. Eu achava o pastor Adelino muito imediatista. Tinha coisas que eu falava, meu Deus, não dá para esperar. Pá, pá, pá. Muitas das vezes era muito imediatista, mas aprendi muito com ele. Porque tinha coisa que realmente, só depois que eu começasse é que eu ia ver. Eu tinha que começar. Entende isso? Quando eu comecei no ministério infantil, eu comecei meio sem saber o que fazer. Mas eu tinha que começar. E a partir do momento que eu comecei, Deus foi abrindo portas. Deus foi dando clareza ao propósito. Deus foi dando clareza ao chamado. Não vai vir tudo desenhado, não. Eu vou ter que começar. Mas eu preciso começar com uma certeza. De que eu estou no centro da vontade de Deus. Essa certeza você precisa ter. Essa confiança de que está fazendo o que foi chamado para fazer, você precisa ter. Porque senão você não vai suportar a pressão. As emoções vão controlar você.
Não sei se eu contei isso aqui da outra vez, já estou encerrando, irmãos. Da outra vez que eu estive aqui, teve um dia que eu estava na minha casa, num vale da sombra da morte. E no meu devocional ali, eu chorando com Deus, clamando e falando: Deus, será que ninguém vê? Será que ninguém sente a minha falta? Será que ninguém percebe que eu e a minha família estamos sumidos? Para que possam nos procurar, para entender o que está acontecendo. Senhor, como assim? Que igreja é essa? Que corpo é esse? Eu ali, irmãos, eu e o Senhor. E ali naquele tapete, na minha sala, o Senhor se aproximou de mim e disse: eu me importo, e isso te basta. Eu te pergunto, eu vou ficar mimizenta para quê? Eu vou ficar para os cantinhos da igreja semeando semente do mal para quê? Eu vou ficar dando trabalho para o meu pastor para quê? Sendo que o pastor dos pastores lágrimas e vamos viver mais um dia, porque o que precisa se importar, se importa. É não deixar ser levado pelas emoções, irmãos. O diabo, ele é oportunista. Ele vê as nossas emoções afloradas, ele vai trabalhar em cima disso. E aí, sendo conduzidos por emoções, nós não vamos chegar a lugar algum. E vamos ser crentes frustrados, que não conseguiram cumprir o propósito que Deus tem. As igrejas, a igreja de Cristo na face da terra, está cheia de crente frustrado. Crente frustrado. Mas crente que não decidiu andar no chamado que Deus tem para a vida dele. E aí se frustrou. Não se frustrou com Deus, se frustrou com o homem. E aí decidiu parar tudo. Quando foi que Deus te frustrou? Quando foi que Deus te decepcionou? Quando, irmãos? O seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos podem não estar vendo o que você está vivendo, mas Deus está. Isso basta. Vamos parar com isso de ter que externar tudo que nós... Hoje nas redes sociais, então, só o sangue. Né? Chega lá, é como se ninguém estivesse lendo, né? E aí nós despejamos tudo. Tudo. Crentes falando mal de igreja. Crentes falando mal de pastor. Você parou para pensar que por causa desse mau testemunho, vidas estão sendo impedidas de serem alcançadas pelo amor de Cristo? Por causa de mim, por causa de mimis meu, milindro meu, por causa de uma dor, de uma ferida que eu decidi cultivar em mim, que eu não quero que ela seja curada, porque tem isso. Líder que é chamado para promover uma transformação, não cultiva ferida, ele busca cura. Mas aí por causa de uma ferida que eu decidi manter ela, e aí por causa dessa ferida eu despejo tudo nas redes sociais, vidas estão sendo impedidas de serem alcançadas, queridos. A conta vai chegar. E ela vem cobrando tudo. Nós não podemos ser impedimentos na vida dos nossos irmãos. As minhas insatisfações como ovelha, com o meu pastor, não pode impedir que aquele que está lá no mundo aceite a Jesus, não. Não pode. Isso não é posição de igreja. Nós precisamos entender isso. Porque a nossa missão está acima de todas as circunstâncias. A nossa missão está acima. Diga comigo, a minha missão está acima de todas as circunstâncias que as emoções possam gerar. Você compreende isso? Você recebe essa palavra nesta manhã sobre a sua vida? Você aceita isso sobre a sua vida nessa manhã? Para finalizar, um líder capaz de promover uma transformação
ele tem uma capacidade para enxergar a presença, o propósito e o poder de Deus na sua vida. Amém? Um líder levantado para promover uma transformação. Ele tem a capacidade de enxergar o poder, a presença de Deus e o propósito de Deus. Você tem capacidade. Você está aqui nessa manhã. Todo lugar que a obra de Deus for feita, vai haver resistência. Mas aquele que anda na visão de Deus e na unção profética, esse ninguém pode parar. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer coisa que você for fazer no mundo lá fora, qualquer coisa. Entrar numa faculdade, tentar ser promovido no emprego, né? Ter uma esposa ou um esposo bom, que te edifique, que some na sua vida. Qualquer coisa que você queira fazer, você vai encontrar dificuldade, sim ou não? Tudo, tudo, qualquer coisa, nada vem fácil. Qualquer coisa de nós vamos encontrar resistências e dificuldades. O meu desejo é tanto que eu consigo romper com as dificuldades, com a resistência, e eu vou em busca do meu sonho. Isso é errado? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é até nobre. Você ser resistente, resistir, permanecer, ser resiliente. Amém? Isso é nobre. Mas por que quando se trata da obra de Deus, e não diferente, nós vamos encontrar resistências, dificuldades? Por que quando se trata da obra de Deus, a minha tendência é retroceder? A minha tendência é dizer, não é para mim. A minha tendência é dizer, não vai dar, dá muito trabalho, é muito difícil, eu prefiro não mexer. Sabe por quê, irmãos? Que a nossa tendência é essa? Porque nós não estamos sonhando os sonhos de Deus. Nós estamos sonhando só os nossos sonhos. Quando eu não tenho um coração alinhado, como Josias teve, com os sonhos de Deus, tudo que diz respeito à obra, que me trazer alguma insatisfação ou desconforto, eu vou ser fortemente tentada a abandonar. Mas a partir do momento que eu alinho o meu coração com o coração de Deus, que eu passo a sonhar os sonhos de Deus, aí, igreja linda, nós nos tornamos imbatíveis. E é isso que Deus espera de nós nesta manhã. Não pense, fulano é que tinha que estar aqui. Não é você. Amém? O fulano, Deus pega ele, pega ela outro dia. Hoje Deus marcou este encontro comigo e com você. Quando eu ouvi, eu já vinha há um bom tempo sendo convencida pelo meu até então pastor Adelino de que Deus tinha um propósito além do que aquele que eu já estava vivendo. Ou seja, Deus tinha algo além do banho para mim. Eu já vinha convencida. Mas quando eu ouvi esta palavra, direcionada pelo pastor Eldo sobre a minha vida naquele dia, aí eu não tive dúvidas de que Deus ainda tinha muito para fazer. De que eu não poderia ficar me entretendo com aquelas coisinhas, ou presa no passado com o que Deus fez comigo. Não, era tempo de viver coisas novas. Era tempo de caminhar dentro do novo que Deus tinha para mim. Coloque-se de pé. Esse é um novo tempo. Talvez veio de uma forma que nós não queria que viesse, né? Mas esse é o tempo em que Deus está levantando
homens e mulheres para promover uma grande transformação. Elisângela, por favor. Homens e mulheres para promover uma grande transformação. Precisa ser implantado na terra. E hoje Deus olha e procura Josias, que estejam dispostos a combater tudo que vai contra a palavra. Josias que são frutos, aleluias, de uma oração feita há mais de 2000 anos atrás. E que entendem que este é o tempo. Vou pedir a Elisângela para fazer essa oração com você, para te conduzir agora neste momento. Pergunta aí, se você ainda não tem clareza do propósito, pergunta: Senhor, qual o propósito do Senhor para mim? Senhor, eu estou no lugar certo? Fica tranquilo, pergunte para Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Diga: Pai, fala para mim, me revela. Eu quero passar a partir de hoje a buscar não os meus sonhos, a andar não pelas minhas emoções, mas a caminhar alinhado com os sonhos do coração do Senhor. Fecha os teus olhos. Graça e paz, igreja. É uma honra estar aqui com os irmãos e isso que a pastora falou, não posso deixar de contar uma experiência que eu tive nessa questão de perguntar a Deus se eu estou mesmo fazendo o que é certo. Como ela falou, eu trabalho no Ministério Infantil, né? Pastor lá na igreja, e eu amo. E teve uma época que, eu vou até te pedir licença para contar isso, pastora, porque Deus testificou no meu coração. Mas teve uma época que eu estava preparando o visual, trabalhando muito, e eu ia ministrar no outro dia cedo. E minha família estava comemorando o aniversário do meu irmão num restaurante. E eu fui, e eles começaram a mandar, né, foto e tudo. E eu, às vezes, né, o chamado te faz fazer algumas renúncias. Coisas que é normais para outras pessoas, para você não é. E quando eu vi, né, minha família toda lá reunida e eu em casa fazendo aqueles visuais, porque no outro dia cedo eu tinha que sair para dar treinamento, me deu aquela crise ministerial e eu falei: Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso está dando resultado? E me deu aquela tristeza assim, né, momentânea, e eu falei: eu acho que eu estou fazendo tudo errado, eu acho que isso não está dando resultado, eu acho que é coisa minha. E eu larguei aquilo tudo ali e fui deitar. E antes de eu deitar, uma irmã me ligou e falou assim: eu te mandei um vídeo aí. Na boca, o estômago daquela criança. E eu comecei a chorar e vendo aquilo. E eu falo: meu Deus, como que o ser humano é capaz de fazer isso? Como que essa mulher tem coragem de fazer isso com essa criança? E na hora, em voz audível, o Senhor falou comigo: sabe por que elas fazem isso? Porque as pessoas que servem o diabo dão o melhor que elas têm. Vocês não estão fazendo nada e acham que estão fazendo muito. Vocês falam que me amam, usam a minha palavra, mas não vivem da maneira que eu quero que vocês vivem. Não trabalham na minha seara da maneira que é preciso trabalhar. Naquela hora eu tive certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Naquela hora eu tive certeza que eu estava no centro da vontade de Deus. E eu enjoelhei e comecei a orar e falei: Deus, perdoa a minha negligência, perdoa a minha fraqueza, os meus vacilos. E eu falei: Senhor, se depender de mim, eu não vou parar até que o propósito se cumpra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, acabamos de alimentar da Tua palavra e entendemos que o Senhor nos fez com um propósito. Senhor, não podemos passar nessa vida sem que, Senhor, a nossa geração seja alcançada. Por isso, nessa manhã, diante dessa palavra, nós nos rendemos e nós nos perguntamos: Senhor, qual é o Teu propósito? Qual é a Tua vontade para nós como igreja? Senhor, nos ensinas a entender os Teus sinais, a Tua voz, renunciar a nossa vontade, renunciar às nossas ideias, renunciar os nossos propósitos, os nossos projetos, para que a Tua vontade seja feita. Nos dê sede da Tua vontade, nos dê sede do Teu propósito. Desperta, Senhor, a Tua igreja para ir ao encontro das almas perdidas. Nosso Senhor, nos desperta para amar aquilo que o Senhor ama, que é os perdidos. Nos dê força
nos dê ousadia, nos dê intrepidez para romper com os nossos limites, para romper com as nossas vontades, para romper com os nossos ideais, para viver a tua vontade. Pai, toma esta igreja aqui nesta manhã, toque nos corações, Senhor. Se existia dúvida do teu propósito, se existia, Senhor, desânimo, venha trazer o renovo, venha trazer, Senhor, a força, venha trazer o vigor, venha trazer a provisão, para que todas as barreiras sejam quebradas, para que o teu nome seja glorificado, para que, Senhor, o diabo seja vencido, e que o Senhor, ó Pai, venha usar este povo para resgatar vidas, para resgatar crianças, para resgatar os perdidos. Pai, em nome de Jesus, sonda, Deus, os corações, sonda os corações, leva a mente desse propósito, Senhor, assim como Josias, que, Senhor, reinou tão cedo, Senhor, que aproveitou as oportunidades que o Senhor deu. Como igreja, nos ensina, Pai, nos move, ó Deus, nos conduz, ó Deus, nos dê um coração, ó Pai, obediente, nos dê um coração acessível, para que o teu propósito se cumpra. Pai, nós não temos dúvida que o Senhor nos ama. Nós não temos dúvida deste amor. Nós não temos dúvida que o Senhor ama os perdidos. Então nos use. Se foi para esse tempo que o Senhor nos fez, nos use como igreja nessa terra. Cumpra o teu propósito em nossa vida. Quebre todas as barreiras, quebre todo o nosso eu, tira tudo que nós achamos. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade em nós, em nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, porque nós precisamos, ó Deus, saquear o inferno e povoar o céu. Nós, como igreja, não vamos apresentar diante do Senhor com as nossas mãos vazias, porque o Senhor nos chamou com propósito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós somos, irmãos, plenamente felizes, somos plenos quando nós estamos no centro do propósito de Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom, hein? Graças a Deus, que maravilha. Bom é quando alguém vem pregar, e de vez em quando alguém vem pregar aqui, eu falo assim, gente, eu podia falar algumas coisas, eu podia contar algumas coisas, mas é preferível a gente falar com Deus e deixar Deus trabalhar. Eu sei que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Eu sei que Deus quer continuar trabalhando, esse é o propósito de Deus. Essa igreja é uma igreja muito poderosa. Aliás, essa não. Nós vamos fazer duas coisas aqui ainda. Primeiro, eu queria que você consagrasse a Deus a sua vida, a sua oferta missionária. Eu lembro que eu mandei um convite, eu não sei se vocês receberam, mas estenda as tuas mãos aos céus. Queria que você ficasse de pé, você que pode. Amém. Estenda as suas mãos ao Senhor. Vamos consagrar o nosso dízimo, nossas ofertas. Meu pastor Adelino dizia que todo culto, ele falava assim, tem que ser completo, né? E ele falava muito sobre isso. Então tenha a oportunidade de dar o seu melhor a Deus. Não é verdade? Esses dias o pastor Varley esteve aqui, eu dei o meu melhor a Deus na vida dele. Eu também quero dar o meu melhor a Deus nesse mês de missões. Sabe, falar para Deus, Deus, muito obrigado, o Senhor tem me dado. E eu estou devolvendo apenas um pouquinho, eu deveria devolver tudo, mas o Senhor tem me dado esse privilégio. E agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder semear na casa de Deus, ofertar, dizimar, não é verdade? Essa obra tem sido mantida porque Deus tem te levantado. Você tem sido fiel, o seu coração tem estado totalmente colocado nessa obra. E eu agradeço a Deus que você venha colher abundantemente do Senhor, em nome de Jesus, amém? Pai, nós consagramos a Ti essas mãos levantadas, consagramos a Ti essa oferta, esse dízimo, consagramos a Ti a voluntariedade do Teu povo. Meu Pai, esse mês é um mês de missões mundiais e nós queremos sim, meu Deus, levantarmos uma oferta, meu Deus, missionária, abençoar sim, meu Deus, entregarmos ao Senhor, porque nós sabemos que é do Senhor que vem.
É do Senhor que traz a multiplicação. O Senhor diz em tua palavra que é o Senhor que dá semente para quem semeia. Continua dando semente a essa família. Continua dando semente a esse jovem que trabalha. Continua dando semente para quem é o Senhor quem nos dá. Por isso nós somos gratos a Ti pelo privilégio de consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua obra continue, Pai, continue avançando, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que seja para a Tua glória. Amém e amém. Você pode dizer amém. Hoje é aniversário da Catiane, né? E aí, queria convidar ela aqui na frente para a gente cantar parabéns para ela. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana? Não? Glória a Deus. Semana passada fui eu, né? Então, essa semana é de ontem, é de hoje para frente, né? Glória a Deus, que bom. Vamos cantar parabéns pelos 20 e poucos anos da Catiane e agradecer a Deus pela vida dela. Amém? Aproveitar que o marido dela está com o violão ali. E nós já vamos cantar parabéns em nome de Jesus. Vamos lá, Hebe. Em nome de Jesus. Com suas palmas. Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Venha bens pra você nesta data querida. Com Jesus ao seu lado, seja muito feliz. Viva Catiane! Glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas pela vida da Catiane, irmãos. Amém? Catiane, receba o nosso abraço, nosso carinho. Presente que todo mês de setembro ainda está liberado. Amém? Para ganhar presente, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ganhar. Amém? Que Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, muita graça, muita força de Deus, muita sabedoria de Deus, amém? Glória a Deus. Mas se tem uma das coisas que a gente tem que pedir a Deus todo dia: Deus me dá sabedoria, porque essa é a melhor riqueza que nós temos, amém? Vamos para casa, à noite nós vamos continuar o nosso culto, né? Lógico que tem pessoas que vêm de manhã, não vêm à noite. Que bom, você veio nessa manhã. Olha a pessoa que está ao teu lado e dá um sorriso para ela. Diga para ela que bom que você veio, amém? Glória a Deus pela sua vida, amém? Pai, nós te damos graça por esse culto nessa manhã. Te louvamos por esse domingo que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Estamos alegres e felizes. Alegremos-nos, porque esse é o dia que o Senhor Jesus te abençoe. As consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom almoço, bom domingo e até a noite em nome de Jesus. Deus abençoe.